primeiro de mais, este pânico, digamos assim, que se pode gerar em torno do animal de estimação, tem a ver basicamente com a toxoplasmose. Neste caso, como trouxemos o tema grávidas, quando as mulheres engravidam, de facto ficam um bocadinho apreensivas e têm que ficar, não muito preocupadas, mas têm que perceber que de facto existe essa probabilidade, porque de facto a toxoplasmose é das infecções perinatais mais graves em medicina humana, ou seja, e sobretudo quando a toxoplasmose é contraída, portanto, quando, no processo de gestação da mulher, porque pode provocar a morte do feto e aborto espontâneo. Portanto, obviamente que é então importante. Há mesmo um perigo iminente. Não, é estar atento, isso acontece, a doença existe, ainda por cima não há vacina, nem em medicina humana, nem em medicina veterinária para os gatos, nem para as mulheres, portanto, não é para entrar em pânico, mas entender que essa doença pode ocorrer e pode provocar danos no seu feto. Mas não é para entrar em stress, porque há medidas que se podem ser tomadas pelas grávidas, medidas delas pessoais, de higiene delas, e depois mais tarde já explicamos, e também quando têm gatos também podem tomar e devem tomar determinadas medidas para evitar, para reduzir esse risco de contraírem a doença veiculada pelo gato. O grande problema das grávidas lá em casa, e quando elas engravidam, estamos a falar de grávidas que têm gatos como animais de estimação. Pois claro, as outras não têm preocupação. Uma das primeiras coisas que eu acho que lhes acontece é dirigem-se aos veterinários para questionar, e de facto já perceberam que, obviamente, elas têm que tirar as dúvidas, porque de facto esta doença existe, e portanto recorrem a nós para, no fundo, serenarem e para tentarem perceber se de facto poderão ou não continuar durante a gestação, durante o período da gravidez, continuar a ter o gato como animal de companhia. E podem de facto ter, por isso podem estar tranquilas. Mais tranquilas, porque às vezes o médico também, quando fala nesse aspecto, é assim um bocadinho, vamos dizer, um bocadinho para o agressivo, não? É assim, o médico, obviamente, médico que está ali também o melhor, reservar. obviamente, o melhor para a sua paciente e para o feto que está ali em gestação, não é? Portanto, obviamente que é um tema muito grave se lhe acontecer, se esta doença for de facto, se a mulher... Se o médico não alertar para isso, ele próprio está a falhar, não é? Não, e passa um bocadinho despercebida pela própria grávida, o que não deve, não é? Porque de facto existe esta doença aqui em Portugal, obviamente, não é? Existe esta doença. Mas não é preciso ficarem assim tão preocupadas, porque a mulher grávida, não sei se lá em casa sabem, elas podem ficar infectadas com este vírus, com este parasita, com esta doença, com este toxoplasmose, através ou da ingestão de carnes cruas ou mal cozinhadas. Mesmo sem ter gato? Mesmo sem ter gato, exatamente. Portanto, ou também, é verdade, ou também de legumes crus ou mal lavados, ou frutas cruas e mal lavadas. E também, quem tem gatos, o gato é o único hospedeiro, portanto, que pode eliminar ovos, e os ovos são as formas infectantes desta doença, é pelo qual, se nós contactarmos com os ovos dos gatos infectados, claro, gatos doentes, sim. Não são todos os gatos. Claro. A mulher pode, de facto, ficar infectada com essa doença. Portanto, são estas as principais vias de contágio, sendo que as maiores vias de contágio são aquelas por vias alimentares, não é? E não pelo gato. O gato é uma percentagem muito baixa, de facto é muito baixa pelo gato. E se calhar parece que a pessoa tem mais medo do gato do que das outras coisas, porque não há tanta informação em relação às outras coisas. Portanto, aquilo que acontece, o vírus, um parasita, deposita ovos no interior do gato, o que acontece, depois ele expele, é isso? O que acontece é que o gato, quando ingere ou carne crua ou mal cozida, porque há pessoas que podem dar alimentos crus, não é, aos animais, aos gatos neste caso, ou quando ele, por exemplo, andam na rua, os gatos que são errantes que andam na rua ou que vão
ao quintal, né, que são indoor e outdoor, vão aos quintais e andam por ali, o que eles fazem podem também ingerir ou comer presas ou ratos que estejam contaminados. E eles próprios também, ao andar na rua, no sol, podem ingerir os ovos que foram lá depositados por outros gatos que estão doentes, que estão infectados com a toxoplasmose. Isso é a forma com que o nosso gato fica infectado com toxoplasma. E o que acontece é que o parasita depois segue o seu percurso normal e o gato, de facto, é o único hospedeiro desta doença que consegue eliminar ovos. Portanto, ou seja, ao fim de 14 dias estar lá no trato gastrointestinal, ele consegue eliminar ovos. Mas atenção, que só é para vocês perceberem que, de facto, o gato pode transmitir a doença, mas em uma percentagem muito reduzida. Porquê? Porque só 1% dos gatos que estão infectados com a toxoplasmose, só durante uma semana é que ele elimina ovos. Uma semana durante a sua vida inteira. Nomeadamente o gato, sabem que o gato normalmente tem uma longevidade de 13, 14, 15 anos. Portanto, só um gato infectado só durante uma semana de toda a sua vida é que elimina ovos. Portanto, estão a ver que de facto não é assim tão perigoso. Obviamente que é de estar atento, mas não é assim tão perigoso. E depois os ovos, quando são eliminados pela fezes dos gatos, só entre 3 a 5 dias é que fica sob a forma infectante, ou seja, os ovos têm que passar por um processo que a gente chama esporulação para ficarem infectantes, ou seja, para eles poderem contaminar, poderem transmitir essa doença. Se as mulheres grávidas tomarem alguns cuidados em relação às fezes dos gatos e retirar logo, por exemplo, de imediato, no próprio dia, quando os gatos... É preciso também um descuido muito grande, então, para chegar a esse ponto, não é? Portanto, estão a ver, obviamente, não descurar o gato, obviamente, claro, porque é de facto uma fonte de transmissão, ninguém está aqui a dizer que não, mas de facto é das vias de contágio que tem uma responsabilidade na toxoplasmose muito reduzida. Muito bem. E que tipo de medidas de prevenção é que, sem ser essa de estar mais atento à limpeza, e se é preciso mais alguma coisa? É assim, as mulheres, quando estão grávidas, faz parte do protocolo são logo rastreadas para a toxoplasmose. Portanto, faz parte do protocolo do médico que as assiste, não é? E, portanto, devem, obviamente, serem rastreadas para saber se são imunes ou não. Se não forem imunes, têm que ter alguns cuidados acrescidos, e esses cuidados acrescidos é comer carne que esteja congelada e não refrigerada, porque se chegou à conclusão que a congelação da carne destrói a carne, estamos a falar de carne de borrego, de vaca, de frango, não é? Porque essas espécies também podem ter os ovos, não é? Da toxoplasma. Se tiverem o cuidado então de comer só carne congelada, a temperatura de congelação destrói os ovos, portanto as formas infectantes. Cozer, portanto, muito bem as carnes, portanto, não comer carnes mal passadas, porque a temperatura de 60 graus de fervura é suficiente também para destruir. Ter cuidado quando na confecção das refeições, lavar muito bem com água quente e com detergente, porque os detergentes também, lexívia e por aí fora, também destroem os ovos. Quer lavar muito bem antes e depois todos os utensílios que se utiliza na confecção das refeições da mulher grávida. Beber sempre água potável, porque também pode haver ovos em água que não esteja devidamente tratada. Se não me falha a memória, mais nada. Os vegetais. Lavar também muito bem os vegetais e as frutas, os legumes, se puderem cozer, melhor ainda, se não, lavar muito bem, e as frutas também cozidas ou então lavadas. Não é? Existe até alguns produtos. Uns produtos, exatamente, no mercado. Para fazer essa... saladas exatamente. Ou o vinagre, se calhar é suficiente, não? Também, mas existem mesmo uns produtos no mercado. Eu, quando estive grávida do meu filho, na altura tomei essas precauções. Aliás, eu sou veterinária, sou dos grupos de risco também, porque eu contacto com animais doentes de toxoplasmose e tenho um filho de 7 anos e não sou imune à toxoplasmose.
É verdade. Isto é para perceberes que não é assim tão fácil conseguir-se contrair a doença, não é? Por manipulação dos gatos, desde que se tenha as devidas precauções. De qualquer maneira, pelo que eu percebi, e exatamente foi ao encontro do que disseste inicialmente, a maior parte das medidas que a mulher grávida tem que tomar nem sequer em relação ao gato. Também tem que tomar em relação ao gato. Mas a maioria são estas, exatamente, são estas. Por exemplo, também tem que se ter cuidado, também estavam a falhar, também tem que se ter cuidado em, na dieta da grávida, os produtos lácteos serem também pasteurizados, ou seja, não ingerir, por exemplo, o leite que não está pasteurizado, porque o processo de pasteurização também destrói os ovos. Quem tem gatos, portanto, as grávidas que têm gatos, têm, e fica-lhe bem, obviamente, uma questão de precaução, têm também que ter cuidados acrescidos. Ou seja, se tiverem gato, têm que não lhes dar, ou seja, retirarem completamente, pelo menos enquanto tiverem grávidas, da dieta dos gatos carne crua ou mal cozida, porque agora há uma variante nova e há tutores que gostam e que escolhem o caminho da comida BARF, que é uma comida natural. Um dia podemos vir cá falar. Portanto, mas neste caso, enquanto ela está grávida, retirar completamente da dieta do gato esse tipo de alimentação. Também o gato, evitar que o gato saia à rua, porque se sabemos que o gato pode ficar infectado na rua, não faz sentido permitir a saída dele. Portanto, enquanto nesse período da estação... Porque eles são peritos em andar à sola. Sim, mas se... Se há uma janela onde, então se for num resto de chão, numa vivenda, é quase Sim, mas tem que complicado. ter os devidos cuidados. Normalmente são gatos castrados, que não têm muita vontade de sair à rua, mas se não o forem também convém, obviamente, mantê-los em casa, porque de facto podem se contaminar lá fora e trazer o problema para casa, não é? Depois é visível a doença, que há indícios? Ou... Eles têm sintomas, mas antes de dizer os sintomas, muito importante, e isto é muito importante lá em casa, as grávidas terem cuidado com as fezes dos gatos, porque se as fezes são elas os principais veículos, porque são os ovos, que estão lá os ovos nas fezes, têm que ter cuidados acrescidos nas fezes, ou seja, com o gato, quando ele defeca, há alguém, não a grávida, e com luvas, tem que retirar essas fezes, tem que fazer higiene desse caixote da areia dos gatos, ok? Sim. Todos os dias retirar as fezes, lavar com mais frequência o caixote, não esperar um mês inteiro, não é? Porque às vezes quem tem às vezes pode esperar um mês inteiro para mudar as pedras, que isso acontece na rotina, não pode. De semana a semana, retirar as areias, lavar muito bem o caixote com lexívia, com água quente, para reduzir, de facto, essa probabilidade de transmissão da doença. E, se puder, a grávida o que faz é nunca sequer mexe nas fezes, só por uma questão de ficar mais relaxada e com mais serenidade em relação ao gato. Okay? Ao ouvir isso, eu quando tinha um gato, eu trocava areia e não era por nada disso, mas é menos de uma semana. Eu nunca deixei uma semana. Mas agora, como há aquela questão de usarem as areias aglomerantes, que são areias que os gatos entram dentro da areia, são umas areias muito fininhas em que entram lá dentro e que ficam as bolinhas de urina, então normalmente peneira-se aquilo tudo e a areia fica sempre completamente limpa, sem cheiro, intocável, se tiverem esse cuidado todos os dias. Não é? Mas neste caso, quando elas estão grávidas, quando as mulheres, as tutoras estão grávidas, convém então fazer essa higienização com mais frequência e retirar sempre as fezes no próprio dia. Não te espante, há tutores que me chegam à consulta e que, por desinformação ou não retiram as fezes todos os dias. Neste caso, têm que as retirar. E atá-los a ter um saquinho. Também há tutores que põem as fezes, imagina, nas sanitas, portanto, que iriam, é verdade, neste caso não faz sentido colocar lá, mas para não contaminar as redes sanitárias, obviamente, mas sim, isso acontece.